Chegou a hora de conhecer empreendedores que decidiram pensar fora da caixa para impressionar o mercado e atrair cada vez mais clientes. Esse é o programa Soluções Criativas. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente conversa com Lucas Miguel Nigler. Ele é consultor de inovação do Sebrae de Santa Catarina, que tem orientações importantes para quem quer empreender. E no meio de tantos negócios, uma empresa de controle de pragas urbanas resolveu olhar com mais carinho para a sustentabilidade. A Biópolis surgiu há 15 anos dentro da Universidade de São Paulo e hoje se destaca no mercado pela preservação de espécies. Vamos conferir? Meu nome é Hugo De Luca, eu tenho 41 anos, sou administrador de empresas com especialização em economia. A Biópolis nasceu dentro da USP há 19 anos atrás, em 2003, e com a proposta de fazer um controle de pragas de forma inovadora e diferenciada. E o principal motivo da existência da Biópolis é a gente realizar um controle de pragas com foco em preservação ambiental. Minha vontade de empreender vem desde muito cedo, né? Eu queria ter o meu negócio, então assim que eu pude, eu trabalhei primeiro em empresas, né? Peguei alguma experiência, mas assim que eu pude, eu tive a oportunidade de abrir uma empresa de representação comercial. Comecei trabalhando sozinho, como autônomo, e então montei equipe. Durante 7 anos foi o meu primeiro negócio, né? Então comecei vendendo soluções para a área de tomar decisão de crédito, né? Para empresas, vendendo soluções para empresas, e montei uma equipe, formei uma carteira, e durante 7 anos a gente teve um crescimento ao longo dos anos e tivemos uma venda da carteira no final. Foi um negócio onde eu aprendi bastante. Foi o meu primeiro negócio. Comecei sozinho, no meu quarto, no telefone, fazendo as visitas, e contratei um primeiro funcionário, um segundo, até a gente ter uma equipe comercial e poder crescer, poder se estruturar um pouquinho mais, ter um escritório. Então, esse foi o meu primeiro negócio, né? Depois eu tive a oportunidade de participar de sociedade também em outras empresas, né? A Biópolis nasceu justamente com o propósito de ter um olhar diferente sobre o controle de pragas, né? Um olhar que considera a ética ambiental, considera que dentro do processo da prestação de serviços de controle de pragas, nós devemos buscar preservar espécies que podem e devem ser preservadas. E isso nós fazemos através do conhecimento profundo da biologia das espécies, do conhecimento de ferramentas, de instrumentos, de meios mecânicos e químicos, e dessa forma nós podemos elencar as melhores estratégias e também utilizar produtos biológicos sempre que possível. Então, o controle de pragas realizado de forma ecológica, ele é possível sim. Então você tem diversas situações onde você pode, inclusive, não utilizar produtos químicos, utilizar produtos biológicos, utilizar outras metodologias que permitem você preservar espécies através do controle de pragas, controlando aquelas que devem ser controladas porque estão causando algum prejuízo à sociedade, seja econômico, seja à saúde, seja ao bem-estar. O Diego é meu sócio, estamos aí juntos desde o início, estamos juntos, e ele tem um foco mais para a parte administrativa financeira, né? E é muito importante a gente ter um sócio que nos ajuda e
que compartilha os mesmos valores que a gente, para poder seguir juntos nos diferentes desafios que se apresentam no dia a dia do empreendedor, né? A contabilidade é uma parte muito importante dentro de qualquer negócio, né? Então a gente considera que a escolha de uma boa assessoria é algo que pode fazer a diferença para te dar números que vão te ajudar a conduzir o seu negócio. Atualmente, quem nos ajuda, né, quem faz esse serviço para nós, é a Promissor Contabilidade, que dá todo o suporte, onde a gente pode enxergar uma série de indicadores que são fundamentais para tocar o nosso negócio, para a tomada de decisão. A Biópolis hoje tem atuação nacional, nós atendemos clientes no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, na Bahia, temos clientes em diferentes estados, em Minas, em diferentes estados no Brasil. Temos um foco maior de atuação no estado de São Paulo, mas temos uma atuação nacional. Realizar um controle de pragas considerando a preservação de espécies é uma tarefa que exige um corpo técnico qualificado. Então é muito importante um investimento em conhecimento, né? Seja na própria equipe, então desde a gerência, coordenação técnica, os técnicos da ponta. Quer dizer, você precisa ter uma qualificação recorrente. É isso que nós temos aqui na Biópolis de forma muito clara. Nós investimos muito em treinamento, em qualificação, em seleção, em retenção, em meritocracia, porque para que a gente possa realizar um controle de pragas de forma eficaz e preservando o meio ambiente, é muito importante que a gente tenha conhecimento daquilo que estamos fazendo. Então, dessa forma, vamos adotar as melhores estratégias para cada situação. Aqui na Biópolis nós atendemos clientes de diferentes segmentos, então atendemos protocolos da área alimentícia, da área de saúde, né, hospitalar, então desde uma produção orgânica a um ambiente que tenha portos, aeroportos, vão exigir diferentes certificações as quais nós estamos habilitados para atender. Muito bacana essa iniciativa da Biópolis, não é mesmo? Que usa a sustentabilidade para inovar e se destacar no mercado de controle de pragas. A gente volta já depois do intervalo para um bate-papo com o especialista do Sebrae, Lucas Miguel Nigler. Não saia daí! Estamos de volta com o programa Soluções Criativas. No primeiro bloco, vimos o caso da Biópolis, uma empresa de controle de pragas urbanas que inovou pela sustentabilidade. Agora a gente conversa com o Lucas Miguel Nigler. Ele é consultor de inovação do Sebrae de Santa Catarina. Obrigada, Lucas, pela participação no nosso programa. Oi, Camila. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês e analisando esse case sensacional da Biópolis, né? Vamos conversar sobre ele. Sim, para a gente começar, Lucas, o tema ESG está em alta hoje, né? É a sigla para governança ambiental, social e corporativa. Você acha que a sustentabilidade, a preservação ambiental é sempre uma boa forma de inovar no empreendedorismo? Com certeza, Camila. Eu acho que é bem representativo o que a gente viu da Biópolis, porque é realmente uma empresa que encontrou
uma oportunidade de mercado, mas com base num problema muito sério, né? Aqui em Santa Catarina, a gente também acompanha startups que estão começando esse movimento, né? A Biópolis já tem uma trajetória grande, mas é um movimento muito forte, o que nos deixa muito orgulhosos, né, dessa frente de agronegócios, que é de olhar para os problemas que a agricultura tradicional ou que, né, defensivos químicos, fertilizantes, né, todas essas questões geraram no meio ambiente, e disso surgem oportunidades, né, de empreendedorismo. Então é curioso, né, problemas que nós mesmos causamos para o meio ambiente no passado, hoje se tornam oportunidades para a gente construir soluções inovadoras. Então o caso da Biópolis, ele representa justamente isso, né? Não é uma startup, uma empresa direcionada diretamente para o agronegócio, mas ela tem relação biológica, né, para resolver questões de produtos químicos que podem gerar complicações ao combate das pragas. Então, é uma analogia muito interessante para o empreendedor olhar para isso, né? Aonde existem oportunidades no meio ambiente, como nesse caso, em que a gente pode criar soluções que resolvam o problema que está sendo buscado resolver, como no caso eliminar as pragas, ou no caso do agronegócio produzir mais, né, ter um solo melhor, mas eu posso fazer isso de uma forma em que eu uso o apoio da biologia, como o Hugo trouxe, né? Conhecendo as espécies, conhecendo os habitats, como funciona, ele consegue, sem o uso de produtos químicos, resolver um problema. Então é isso, né, Camila? O empreendedorismo está muito relacionado com resolver problema de uma forma que não gere impactos ambientais, ou que gere o mínimo de impactos ambientais, ou melhor ainda, que reduza impactos, que traga melhorias, além de resolver problemas, melhorias para o ambiente, para a sociedade, para o ecossistema que a gente está inserido, né? Sim, e o Hugo, proprietário da Biópolis, né, ele conseguiu inovar em um setor que já é bem específico, o controle de pragas. Na hora de empreender, Lucas, é preciso focar em um nicho ou é melhor ser mais abrangente para atrair mais clientes? Essa pergunta é excelente, Camila. Não há uma regra, né? Você tem que empreender em nicho ou ser mais abrangente. Mas o que se percebe na prática, após a gente avaliar tantos casos de empreendedores, empresas de tecnologias que iniciam uma jornada empreendedora, a gente percebe que focar em um nicho costuma ser mais eficiente. Por quê, né? Do modo geral, quando eu foco em um nicho, eu consigo entender melhor os problemas, as dores, os desafios que esse nicho tem. Se eu estou trabalhando de uma forma muito abrangente, eu posso me perder no sentido de não construir uma solução, ou que seja um produto, um serviço, não construir algo direcionado para isso que eu estou tentando resolver, né? Então, tem uma ideia que eu acho que pode funcionar bem, Camila, para o empreendedor que está assistindo a gente, que se eu for indutivo, vamos lembrar o que é indutivo, a indução e a dedução. O indutivo é aquele que entende muito sobre uma árvore, ele conhece essa árvore, as raízes, as plantas, como ela funciona, e a partir daí ele começa a ter uma noção de como a floresta se comporta. O dedutivo é o movimento oposto, ele entende a floresta, ele entende o sistema, como funciona, como são as coisas, mas ele não tem tanta informação sobre os detalhes, né? Sobre como as pequenas coisas, os pequenos problemas acontecem na prática. Então o empreendedorismo, quando ele é indutivo, é bem interessante, porque você foca num nicho, conversa com uma pessoa específica que está enfrentando um problema específico de um segmento, e a partir daí ele começa a construir aprendizados, construir conhecimentos. E a solução dele se torna mais robusta por isso, né? Porque ele está olhando para um problema específico, onde ele tem um grupo de pessoas ou de empresas, né? Um mercado, um segmento que tem dores em comum, onde ele vai ter muito feedback a respeito do que ele está fazendo, ele vai conseguir identificar como outras empresas, eventuais concorrentes, outros empreendedores, em outros locais do mundo, em qualquer lugar, estão lidando com esse problema. Por quê? Porque ele está focado. Então eu diria, Camila, que sim, para quem vai começar a empreender, o foco em um nicho, em um determinado segmento do mercado, em um determinado tipo de problema, ele é melhor no início. Porque a partir dessas descobertas bem pontuais, bem específicas,
eu estou fazendo, como na analogia que eu trouxe, né, que eu estou fazendo sobre uma única árvore, eu começo a entender como as outras árvores funcionam, eu começo a entender como aquele ecossistema funciona e aos poucos eu vou ganhando tamanho. Então, resumindo a minha ideia, eu acho que é interessante a gente olhar para um nicho específico, começo a aprender muito sobre esse nicho e aos poucos eu consigo identificar outros segmentos, outros problemas parecidos que eu possa resolver com base nas interações que eu tô tendo nesse foco inicial, né? Sim, e muitas pessoas têm boas ideias aí, mas não sabem muitas vezes como colocá-las em prática, né? Qual é a sua dica para quem tem uma ideia inovadora e quer empreender? Como que ela faz para tirar essa ideia do papel? Pois é, costuma ser o grande tema de consultorias quando a gente está falando com empreendedores, né? Então, o empreendedor, por característica, ele é criativo, né? Ele tem muitas ideias. O problema é que a ideia em si, ela não tem, ela tem potencial, mas ela não tem muito valor, né? Então, depois de tantos anos de consultoria com empreendedores, né? Ou fazendo mentoria de startups, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem um movimento muito forte de startups. A gente começa, Camila, e até é um pouco cruel às vezes, mas a gente começa a derrubar ideias, muitas ideias. Não, porque eu pensei em tal coisa, e aí o empreendedor ele fecha a porta da sala para ninguém ouvir a grande ideia dele, porque essa ideia é revolucionária. Então, quem já é um pouquinho calejado em empreendedorismo, ele percebe que a grande ideia, ela não tem tanto valor até que você comece a testar ela no mercado. Então, qual que é a sugestão, né, a recomendação mais prática para quem quer empreender? Você precisa ir para o mercado para ver se essa sua ideia para em pé, né? Então, o que a gente recomenda? Não faça grandes investimentos antes de validar a sua ideia. Então, pegando aí exemplos clássicos do varejo, a pessoa monta uma loja, daí ela aluga um ponto comercial, faz a decoração, né? Compra um estoque, faz um investimento relativamente grande inicialmente e depois vamos ver se funciona, vamos ver se eu vou ter público, vamos ver o que o pessoal vai achar do meu produto. Isso tem que ser feito antes. Primeiro eu começo a validar aquilo que eu quero fazer e aí eu percebo se uma loja, como nesse exemplo, é a melhor solução. Tem um exemplo, Camila, que aconteceu há alguns anos. Eu lembro de uma empreendedora que ela falava: Lucas, o meu sonho é montar uma loja. A minha mãe teve loja, eu sei vender, eu gosto de vender, eu entendo de moda, eu quero montar uma loja. Só que aí a gente olha, né, Camila, para o cenário. A gente está num cenário de transformação digital, de digitalização, onde muito que a gente compra é sem sair de casa, né? As tendências mudaram, o consumidor mudou. Então, será que a loja, que era o sonho, ainda é a solução para esse problema? Então, como que a gente conduziu aquela consultoria? Eu falei para ela o seguinte: o que você acha dessa ideia? Isso é importante para o consultor. O consultor ele não pode falar também para o empreendedor o que ele deve fazer. A gente constrói juntos, né, um plano de ação simples. Então, o que ela fez? Ela comprou ela foi até São Paulo, daqui de Santa Catarina até lá, comprou um lote de roupas que ela imaginava que venderiam, que era aquilo que ela gostaria de ter numa loja, e foi de porta em porta, com pessoas que ela já conhecia, que ela já tinha algum acesso, para ver se funcionava. E eu lembro que um tempo depois ela falou: Lucas, realmente loja não vai funcionar. Não era o que eu esperava, eu estou tendo que fazer alguns ajustes, seria um erro eu começar com uma loja, encher de produtos e ver o que as clientes achariam. Foi melhor assim porque eu estou debatendo e já percebi várias situações, outros tipos de produtos, outros tipos de dores, algumas questões de comportamento de ir até a loja. Então acho que esse exemplo, né, Camila, ele é bem didático, ele serve para um pequeno empreendedor que pensa eventualmente em ir para o varejo e serve para grandes empreitadas tecnológicas também. A gente precisa ir lá, conversar com o cliente, tentar vender para o cliente, ouvir o que ele está enfrentando, como ele resolve esse problema hoje. Dá trabalho, né? Mas essa é a melhor forma da gente reduzir riscos de investimentos e especialmente conhecer, como a gente falou há pouco, o nicho que a gente quer trabalhar. Precisa interagir, precisa conversar, caso contrário a gente vai atuar no escuro, não vai ter certeza daquilo que a gente quer construir, né? Sim, essa é uma ótima dica, Lucas. O Hugo, ele disse que a Biópolis investe em um corpo técnico especializado para manter a preservação de espécies, né, que é o diferencial do negócio dele. Você acha que para inovar é preciso investir em capacitação?
Com certeza, né, Camila? Especialmente no caso da Biópolis, que exige, como o Hugo destacou, muito conhecimento técnico, né? Um conhecimento de biologia, um conhecimento de como funcionam os ecossistemas dessas espécies que estão sendo combatidas, né, em função dos danos que elas causam. Então, eu acredito que é necessária essa necessidade de capacitação do time, mas eu traria um pequeno ponto de atenção. Cuidado com a capacitação tradicional, porque a gente ouve isso, Camila, o empreendedor fala, eu não estudei esse assunto, eu teria que achar um curso sobre esse assunto. Em geral, não é assim que o empreendedor é capacitado. Sim, eu vou ao Sebrae buscar capacitação, eu preciso disso, eu faço cursos online, eu busco conteúdo, mas aonde a gente mais percebe a carência é o que eu comentei anteriormente, é uma carência de vivência, de mercado, de ter conversado com muita gente, de ter entendido como o mercado funciona, e isso não deixa de ser também uma forma de capacitação, né? Então, sim, é necessária essa capacitação, quanto mais conhecimento eu tiver a respeito do que eu quero e preciso fazer, melhor, só que a capacitação hoje ela é muito prática, né? A gente tem possibilidades de conectar com qualquer parte do mundo, com qualquer profissional e buscar informação. Não precisa ser aquela capacitação passiva, onde eu sento numa sala e fico aguardando um especialista me dizer o que fazer. Isso o empreendedor de hoje, ele sabe, ele consegue calibrar a quantidade de capacitação, como os excelentes módulos que o Sebrae tem, onde eu tenho um conteúdo base para empreendedorismo, mas também eu preciso buscar no mercado aquilo que eu quero saber, né? Sim, perfeito. E Lucas, qual é a importância do marketing, da comunicação com o cliente para ter sucesso aí no empreendimento inovador? Excelente pergunta. Tem um ditado, Camila, que eu acho que ele pode ser danoso para o empreendedor, e eu ouvi isso numa pós-graduação que eu fiz, e percebi na prática que não é verdade. Qual é esse comentário, né? É a ideia de que produto bom vende sozinho. Né? Quando eu tenho uma boa solução, eu não preciso ter esforço de vendas. E a gente percebe na prática que isso não é bem assim que funciona. Então, até linkando com o comentário anterior sobre capacitações, né? A preparação em vendas, em marketing, em comunicação, em soft skills, né? Habilidades pessoais, saber ouvir, ter resiliência, como o Hugo comentou, que é tão importante para o empreendedor, né? Saber ouvir não, saber ouvir objeções, saber como lidar com circunstâncias sem se apavorar, sem ser reativo. Então, tudo isso são habilidades relacionadas com marketing e vendas, né, que são essenciais para o empreendedor. Tem uma outra questão, Camila, que está relacionada com isso, veja como tudo se conecta, né? A gente percebe esse mal de acreditar que o produto bom vende sozinho em vários segmentos. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, o nosso empreendedor criou uma solução, só que essa solução não está vendendo. E aí ele fala o quê? Não validei minha solução, ela não funcionou. Vou pensar em criar um outro produto. Mas será que ele realmente tentou vender essa solução? E quando eu falo vender, é apresentar ela para o segmento, para o nicho que ele quer trabalhar, mostrando os diferenciais, mostrando como isso está sendo tratado no mundo, mostrando o que pode acontecer com o nosso possível cliente se ele não fizer essa mudança e tiver uma solução como a nossa que resolve esse problema. Perceba que tudo que eu estou trazendo são questões comerciais. São questões de vendas que a gente precisa levar até o nosso público quando a gente constrói uma solução. Então, é tão importante quanto a solução, a forma que eu vou vender essa solução, a forma que eu vou apresentar essa solução. Então, uma recomendação constante que a gente traz para os empreendedores é essa preocupação com a parte comercial. Olha no nosso case, o Hugo, percebe-se pela fala, eu não conheço o Hugo pessoalmente, mas eu imagino que ele é um profissional mais técnico, né? Ele tem um background de administração, de economia, mas você vê como ele fala calmo, pausado, ponderado, trazendo questões técnicas. Eu apostaria, Camila, que o Hugo não é o comercial da empresa dele, mas teve um ponto que ele trouxe, como é importante ter sócios que tenham os mesmos valores, mas que sejam complementares. Então eu preciso ter o sócio mais técnico, o sócio mais orientado para o comercial, que é quem gosta de estar na rua, falando com pessoas, validando as soluções que eu estou desenvolvendo, né? Então essa importância do marketing, de vendas, dessa comunicação é essencial, porque ela está totalmente relacionada com o negócio, com o produto, com a solução em si, né?
Sim, com certeza, Lucas. E para quem quer inovar, é importante sempre estar aí, não independente do segmento, né? É importante estar sempre buscando por soluções criativas, não é mesmo? Eu quero agradecer muito a sua participação no nosso programa, Lucas. Eu que agradeço, Camila. Espero que a gente converse novamente em breve. Obrigado, hein? E você que tem uma ideia inovadora que pode virar um empreendimento e gerar emprego e renda? Então não perca no próximo Soluções Criativas mais orientações e histórias de sucesso, hein? Até a próxima!